Muito bem, estamos de volta com Fiscalização Pública, recebendo nesta edição o vereador Geoffrey Neto, do PSB, ex-presidente da Câmara Municipal de Taubaté. Ainda sobre transporte público, mas agora a questão que mexe no seu bolso. Reajuste de 60 centavos solicitados pela empresa ABC. Em 2013, a Comissão de Estudos conseguiu a redução de 10 centavos na tarifa, até que tivemos uma manifestação monstruosa na cidade. Taubaté conseguiu reduzir 10 centavos através do trabalho da comissão. Como é que o senhor está vendo hoje esse argumento de desequilíbrio financeiro da ABC ao longo dos anos, pedindo esse reajuste de 60 centavos? Olha, você vê como é que as coisas são bem conduzidas, né? Quando do outro lado tem profissionais dedicados a um determinado objetivo e não tem maiores escrúpulos. Eu estou me referindo aos profissionais da concessionária. Ela vem usando o discurso de que, não obstante a inflação, a crise econômica, o aumento dos insumos, do combustível, da folha de pagamento e assim por diante, a tarifa está congelada e que, portanto, ela não tem mais como sobreviver e ela precisa de um reequilíbrio econômico-financeiro, que é a fórmula jurídica que se usa quando você está discutindo um contrato, discutindo preços contratados. Bem, ora, num primeiro momento, nós resistimos a isso dizendo o seguinte: olha, mesmo que vocês estejam tendo prejuízo agora, por essa tarifa congelada, os dados que vocês nos informavam no passado eram tão fraudulentos que vocês acumularam tantos ganhos que é possível manter esta tarifa. Bom, só isso já seria suficiente para manter a tarifa. Mas agora veio à tona um outro dado que nós não tínhamos conhecimento, porque foi no mandato passado, que de 2009 a 2012, a tarifa não ficou congelada coisíssima nenhuma. A tarifa pública, ou seja, que o cidadão pagava, via que estava pagando, estava mantida congelada. Só que a tarifa que efetivamente o cidadão pagava, porque veio com recurso do Tesouro, era muito maior. Deixa eu dizer aqui como é que foi. Quando a tarifa estava em R$2, a tarifa aparente estava em R$2, a tarifa que se pagava para a ABC era R$2,71. Ou seja, o cidadão não pagava direto no ônibus, mas ele pagava via impostos e esses impostos eram transferidos para a empresa. Bom, quando a tarifa foi para o cidadão, a tarifa aparente, R$2,40, via imposto era pago para a empresa R$2,94. Quando a tarifa para o cidadão, a tarifa aparente, foi para R$2,80, para a empresa já estava se pagando R$3,05. Olha só, isso em dezembro de 2012, a empresa já estava recebendo R$3,05. Bem, só que aí, governo novo, e aqui eu tenho que reconhecer a ação firme da engenheira Lola, não se pagou mais esse subsídio. Pronto, aí sim deu uma grita da empresa. Segunda coisa, se verificou que a empresa recebia R$700 mil por mês de compensação por transportar idosos e estudantes, que têm direito a meia passagem. Sim. Tá, muito bem. Só que quando nós vimos a relação de beneficiários ou de pessoas que tinham esse desconto, foi uma surpresa. Uma assessora da vereadora Vera Saba, à época, nós estávamos na Comissão de Transporte analisando os nomes que tinham direito à gratuidade, ela descobriu, puxa aí, mas meu filho está aqui? Não, mas ele não usa ônibus, ele nem mora em Taubaté mais, pô. Nem mora mais. Nossa. Então é evidente ali, nós pegamos a empresa com a boca na botija. Bem, e agora isso chegou à justiça e a empresa foi condenada por fraude. Ela está com seus bens bloqueados, até o limite da fraude, ela está com seus bens bloqueados, assim como o ex-prefeito Roberto Peixoto. Foi constatada a fraude, né? Então, a empresa não tem nada que ter compensação, reequilíbrio econômico-financeiro para a empresa. Tem que ter o reequilíbrio econômico-financeiro para o cidadão. Então, para a empresa seria aumentar a tarifa. Para o cidadão, o contrário, tem que diminuir a tarifa. Por isso que nós nos estamos nos insurgindo agora com esse acordo judicial, essa homologação judicial que teve aí do acordo entre a Prefeitura e a ABC. Vereador, eu preciso só pontuar, vamos lá. Pontuar. R$700 mil por mês. Por mês para transportar idosos e estudantes. E a listagem que era passada
era inexistente? Falsa. Falsa. 700 mil por mês. 300 mil. Né? Então, aí foi uma fraude, assim, daquelas umas que anos e anos, que o uso do cachimbo entorta a boca, anos e anos mentindo. No começo se toma algum cuidado, tipo Lava Jato. No começo toma algum cuidado ali, disfarça e tal. Mas aí depois, passa um ano, passa 5, passa 10, passa 20, mas ninguém nunca pegou, não vai pegar mais. Aí o cara já faz depósito bancário nominal, já vem propina com recibo. Perde-se a vergonha. Perde-se a vergonha, o cuidado e tal. Aí manda uma lista para nós de usuários em que está lá o nome do filho da assessora que nem Taubaté morava mais. Né? Então, o absurdo chegou a esse ponto. Bem, por isso agora nós vamos encaminhar na Comissão de Transporte algumas medidas rígidas. Primeiro, nós vamos contestar essa tarifa de novo. Nós vamos levantar a questão que essa empresa agora é declarada pela Justiça inidônea, ela não pode mais prestar serviço público, é uma empresa inidônea, vamos usar um português mais direto, desonesta, porque ela roubou a população de Taubaté. Tá? Isso eu já provei lá em 1997, que eles desviavam de 3 a 5 milhões de reais por ano, isso em valores da época, de tarifa superfaturada. Bom, descumprimento do contrato, aliás, da legislação do transporte coletivo, só isso já seria suficiente para romper o contrato, que é o seguinte, 4 meses antes desta empresa ganhar a concorrência, nova concessão, e aí, de uma forma inexplicável, porque saiu do contexto da Idade Média taubatiana, política, o governo Peixoto aprovou uma lei que a gente precisa descobrir por quê, mas foi muito boa, em que a empresa que ganhasse era obrigada a instalar e conservar abrigos nos pontos de ônibus de todas as principais linhas da cidade, aproximadamente 800 abrigos. No papel, excelente projeto. Pois é, a empresa não cumpriu nada disso, Além disso, essa empresa foi condenada por outro motivo, outra inidoneidade. Ela recebeu como concessionária, não podia ter recebido, e como empresa situada em Taubaté também não podia ter recebido. Ela recebeu um terreno, a população de Taubaté, além de pagar uma tarifa escorchante, ainda deu um terreno para a ABC, que foi uma doação diária que foi dada para a ABC. Sofreu uma ação judicial e, por conta disso, a compensação que ela ofereceu é como outras empresas. Por exemplo, o acesso do shopping novo, está sendo feito pelo empresário, mas não é por bondade, é porque ele não podia receber aquela área que recebeu. Então foi condenado na justiça, tem que fazer uma compensação. E outras empresas também estão fazendo isso. E a compensação da ABC, ela negociou fazer o seguinte, eu entrego para a administração abrigos de ônibus. Então, com isso, está sendo mentido que a empresa está cumprindo a legislação, quando na realidade está cumprindo a legislação coisa nenhuma, ela está cumprindo a sentença condenatória que ela recebeu. Tá? Então, somando tudo isso, nós vamos questionar primeiro administrativamente junto à prefeitura e depois nós vamos questionar através de uma ação popular, judicialmente, o contrato desta empresa. Uma empresa inidônea, uma empresa que mentiu, uma empresa que não presta o serviço adequado à população. Por falar nisso, outro descumprimento de lei. Até dezembro do ano passado, ela teve 10 anos para adaptar todos os seus ônibus, tornando-os acessíveis às pessoas com deficiência. Né? Seja aquele que tem uma deficiência decorrente de uma enfermidade ou de algum problema congênito, ou os deficientes que toda a população vai ser, que é a população idosa. Né? Redução de movimento. Se tivermos a felicidade de chegar a essa idade, todos nós vamos ter os declínios da força muscular, vão ter dificuldade de subir num ônibus que tem degraus de 40 centímetros distante do chão. Tá? Muito bem. Então, a legislação obriga que os ônibus todos sejam acessíveis. Isso vencia em dezembro do ano passado. A prefeitura acabou fazendo um acordo de leniência com quem não merecia leniência coisa nenhuma. Ela não merecia leniente, ela merecia ácido sulfúrico, mas deu um leniente para ela. De mais 4 meses para ela adaptar todos os ônibus. 4 meses já se foram, isso era abril passado, já estamos em agosto, ela não adaptou os ônibus ainda. Né? Então, somando tudo isso, é motivo mais que suficiente para que o Executivo rompa o contrato com esta empresa. Nós vamos encaminhar isso via administrativo, vamos encaminhar via judicial. A Prefeitura nos informou, vereador, nós tivemos uma conquista muito grande, porque esses meses que nós não pagamos a gratuidade, ela está agora
discutindo na justiça, porque ela tinha direito a receber essa gratuidade. Olha só. Ela colocou no contrato uma taxa interna de retorno, ou seja, linguagem mais simples, o lucro que ela deveria ter. O lucro está no contrato, claro, o empresário tem que ter lucros, ela não vai poder se instalar. Só que a taxa de lucro minimamente moral e a taxa que é praticada no mercado no Brasil é de 8%. Ela colocou no contrato, que o Peixoto assinou com ela, 18%. Bem, então aí a prefeitura argumenta, olha, vereador, nós paramos de pagar a gratuidade, nós pagamos 8% só para ela, ela tinha direito a 18%, portanto, se fôssemos levar a ferro e a fogo, a dívida que nós teríamos com a empresa seria imenso, então esse acordo que nós celebramos ainda foi um avanço tremendo. Eu discordo, mas desde quando desonestidade gera direito? Desde quando alguém pode se beneficiar da própria torpeza? Ela coloca uma cláusula desonesta, inidônea no contrato e agora ela tem direito sobre a própria desonestidade? Isso é uma aberração e essa aberração nós vamos combater. Essa vai ser a próxima ação da Comissão de Estudos e Transporte? Exatamente. Nós estamos solicitando, convocando os membros da comissão para a semana que vem. Vamos analisar esses itens todos e vamos dar esse encaminhamento. Vereador, Taubaté comporta 2 empresas de transporte público? Em 1997, 300.000 habitantes? Em 1997, nós tínhamos uma população menor, né? Nós contratamos uma empresa de consultoria muito mais barata do que essa que a prefeitura contratou. Nós contratamos a empresa de consultoria por dispensa de licitação na época, que era contratação direta de empresa de engenharia, custou R$18 mil, R$16 mil, porque os valores de licitação em 20 anos não foram alterados. Custou R$16 mil essa empresa, em valores atualizados hoje daria uns 30, 35 mil reais, da prefeitura está custando 1 milhão e pouco, e nós, custou. E nós, na época, provamos, primeiro, que a tarifa era superfaturada, foi daí que eu aprendi a fazer esse cálculo, eu sou engenheiro eletrônico, não sou engenheiro de civil, de transportes. Nós aprendemos a fazer isso, a calcular a tarifa, e ainda um estudo de viabilidade econômica demonstrou que cabia em Taubaté, no mínimo, 2 empresas. No mínimo 2 empresas. Isso já em 1997. Bem, como o serviço se precarizou, entraram em campo outros atores, desculpe. O Tercetal, que tirou parte dos passageiros da ABC. Entrou em campo o mototáxi, tirou parte também dos passageiros da ABC. Mas mesmo assim, no ano passado, eu levei em consideração essa redução que ela teve de passageiros, por conta do serviço ruim dela mesmo assim, cabem em Taubaté 2 empresas. Tá? E na prática é isso que a prefeitura está querendo fazer agora, porque ela quer que seja a ABC operando 70% das linhas ou 80% das linhas e o Tercetal vire uma outra empresa para operar os 20%. Então cabe tranquilamente mais uma empresa em Taubaté, sim. Vereador, antes de encerrar, eu queria saber o seguinte, nessa regulamentação do transporte complementar, que venha a ser complementar mesmo e não concorrente, né? Algumas modificações, por exemplo, nos veículos, né? Sim. Isso seria interessante. Isso é um avanço, sim, claro. A gente não pode ter uma postura fácil, tudo é bom, tudo é ruim. Não é. A realidade é um pouco mais densa e complexa do que isso. A proposta da prefeitura tem vários avanços, sim. Um deles que vamos padronizar, agora vamos ver se a realidade admite isso. Né? Falta combinar com os russos. Né? Que a prefeitura está propondo que, o projeto da prefeitura, mais do que uma proposta, um projeto já formatado, que serão micro-ônibus, né, totalmente adaptados. Bom, isso é um avanço, sem dúvida nenhuma. Não sabemos se eles vão ter dinheiro para comprar isso, por isso que eu falei que tem que combinar com os russos. Exato. Né? Então, há um avanço, os ônibus vão ter que ser adaptados, os ônibus vão ter que ter GPS, vão ter que estar integrado ao sistema de bilhetagem eletrônica, vai ter que ter uma administração central, tudo isso é importante, sim, é avanço de fato. Muito bem, vamos aguardar até acompanhando o trabalho da Comissão de Estudos de Transporte. Vereador, infelizmente nosso tempo esgotou, que é bom passar rápido. Queria agradecer muito a sua participação, sempre enriquecendo o nosso programa e, claro, as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Muito bem, olha, a população pode ter certeza que a Câmara, apesar dos seus limites imensos,
infelizmente, não temos o poder que a população nos cobra, nós somos destituídos, nós não temos poder para dizer rompa seu contrato com esta empresa, modifiquem-se as linhas, não temos mais esse poder, infelizmente. Gostaríamos de ter esse poder, mas não temos. Mas no que nos toca, no limite do que podemos fazer, a população tem a certeza que nós vamos perseguir até o final o interesse coletivo, até o final dar condições para que todos trabalhem. Não somos inimigos da concessionária, não somos favoráveis e fãs incondicionais do transporte complementar, não. A concessionária tem méritos, alguns, né, há de ter. O transporte complementar tem defeitos também. Tudo isso precisa ser equalizado, precisa ser resolvido. Nosso objetivo é esse, é ter um serviço de qualidade para a população. Algumas situações vão exigir medidas duras, que infelizmente não dependem de nós, que nós vamos ter que acionar outro poder, que é o Poder Judiciário, que eventualmente vai obrigar um terceiro poder, que é o Poder Executivo. Então, é um caminho longo, desgastante, que nós gostaríamos de ter controle total sobre isso, mas infelizmente não temos. O que temos é a nossa dedicação e a nossa firmeza e determinação de ir até o final perseguindo este objetivo. Obrigado mais uma vez, vereador Jofre Neto, ex-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, do PSB, participando conosco no Fiscalização Pública. E obrigado a você, que sempre nos acompanha no canal 4 da NET. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Obrigado pela audiência. Até a próxima.